Amanhecer de uma nova era. Livro psicografado pelo médium Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Durante a grande transição planetária. Enquanto multidões correm atrás do prazer e do poder, no invisível, uma assembleia se forma. Mentores celestes contemplam o destino humano e anunciam: o tempo da grande mudança chegou. Uma animação de Desenhos Espíritas. Sob o comando do nosso abnegado mentor, dirigimo-nos a uma região encantadora, adornada por imensa praia de areia alvinitente, na qual as sucessivas ondas do Oceano Tranquilo arrebentavam-se em espumas brancas. A regular distância, vimos uma bela e colossal construção fluídica. Quase uma cidade espiritual, que apresentava expressiva movimentação de entidades laboriosas. Luminosidade peculiar exteriorizava-se das edificações, denotando a excelência das atividades que ali se realizavam, enquanto uma projeção de especial claridade envolvia-a, delimitando seus contornos, o que constituía impedimento a qualquer tipo de invasão por seres inferiores. Todos que o acompanhávamos, o nobre guia esclareceu: trata-se de uma comunidade reservada à preparação dos nossos irmãos de Alcione, que se candidatam à reencarnação na Terra. Por eleição geral, é denominada Santuário da Esperança. Porque de algumas delas têm partido os construtores da Era Nova para os cometimentos em nosso formoso planeta, enquanto os demais missionários que retornam do passado virão diretamente, deixando seus redutos de iluminação, onde ora se encontram, para o mergulho direto no mundo celular. Em face do estágio vibratório da esfera de onde procedem, os irmãos da esperança necessitam de algumas adaptações perispirituais compatíveis com os impositivos terrestres, assim como de adaptação à psicosfera do novo temporário domicílio. Esses santuários vêm sendo construídos desde o fim do século passado, quando começaram a hospedar nossos generosos amigos benfeitores em muitos países do nosso querido orbe. Considerando-se que os missionários estarão reencarnando-se nas mais diversas áreas do conhecimento, assim como nos mais variados segmentos da sociedade, os que vêm de fora do nosso sistema passam por uma fase de adaptação perispiritual necessária ao êxito do ministério que irão desempenhar. Submetem-se a experimentos especiais, de modo que a sua adaptação ao novo corpo, que deverão modelar, seja menos penosa. Isto porque, vivendo em uma esfera onde as dores e enfermidades físicas já não vigem,
na condição de procedimentos depuradores, torna-se-lhes indispensável condensar no perispírito energias próprias à habitabilidade terrestre. Esse voluntariado por amor é também sacrificial. Porque é muito mais gratificante a ascensão aos planos superiores da vida, enquanto que a descida às furnas provacionais constitui verdadeiro desafio. Mediante essa reflexão, pode-se ter uma ideia, pálida embora, do que significou o mergulho de Jesus nas densas trevas e pesadas energias do nosso planeta. Quando nos veio ensinar os sublimes processos do amor e da elevação. Como consequência, ele sempre reservou períodos constantes do seu tempo para manter a sintonia com o Pai, a fim de orar e meditar, fosse no deserto ou na movimentação urbana com os companheiros, mantendo silêncios significativos e preciosos para a continuidade da sua incomparável missão. Silenciou por um momento, ante o nosso espanto. Confesso que, pessoalmente, ignorava a existência dessas nobres comunidades que se encontravam espalhadas no planeta querido, servindo de laboratórios especiais para a reencarnação dos visitantes abnegados. Muito lógico, porém, refleti ao tomar conhecimento da sua realidade, porquanto nós, outros, os terrestres, a fim de descermos ao mundo das águas, necessitamos de equipamentos próprios, tanto quanto ao sairmos da área de oxigênio que circunda o planeta, qual ocorre com os astronautas. A mente começou a gerar interrogações e uma grande curiosidade em relação ao aprendizado que poderíamos fruir a partir daquele em que nos era permitido visitar aquele núcleo abençoado de preparação especial. O processo de transição apresenta-se há um bom tempo, com fases específicas. As ocorrências sísmicas, que são de todos os períodos, agora, porém, mais aceleradas, os sofrimentos morais decorrentes das conjunturas enfermiças geradas pelas próprias criaturas humanas, em razão de haverem optado pelos roteiros mais difíceis. As enfermidades dilaceradoras que encontram campo de expansão naqueles que se encontram receptivos, as dores coletivas resultantes dos interesses subalternos dos déspotas, dos ambiciosos, dos que se fazem verdugos da humanidade assessorados por outros semelhantes que os mantêm na condição infeliz. E outros processos igualmente afligentes, convidando todas as criaturas a reflexões em torno das mudanças que se estão operando e que prosseguirão com mais severidade. E natural que o Senhor Jesus haja providenciado o retorno dos seus mensageiros, que assinalaram suas épocas com as características de amor e sabedoria, de modo que impulsionaram o progresso da humanidade até este momento culminante.
agora necessários para o grande enfrentamento com as heranças enfermiças que permanecem na psicosfera do planeta em razão da condição primária de alguns dos seus habitantes. Concomitantemente, torna-se indispensável a presença de missionários de outra dimensão que, ao lado desses, conseguirão vencer as urdiduras e programações dos desastres morais, modificando a estrutura moral do globo, que irá ascendendo a situação mais própria a mundo de regeneração. Visitemos agora esse santuário de atividades abençoadas em favor do futuro da humanidade terrestre. A minha imaginação não teria concebido uma cidade ajardinada e bela quanto a que ora visitávamos. Havia no ar um suave perfume carregado levemente pela brisa do dia. Uma luminosidade peculiar, que não era originada na irradiação solar, banhava toda a extensão alcançada pelos olhos. A movimentação era expressiva, correspondendo à de uma cidade terrestre de médio porte. Edifícios de grandes dimensões, porém não muito altos, multiplicavam-se, encantando com as suas formas originais toda a paisagem urbana, adornada de jardins com árvores que eu desconhecia, enquanto veículos, algo diversos dos nossos, flutuavam acima do solo em movimentação equilibrada, sem exageros de velocidade. Aves canoras de belíssima plumagem, vez que outra, cortavam o ar embelezando a natureza, em si mesma rica de imagens coloridas. No pórtico de entrada, aguardava-nos um espírito nobre que nos recebeu com jovialidade e ternura. O mentor, sem articular palavra oral, apresentou-nos o pequeno grupo e pudemos perceber o pensamento do recepcionista saudando-nos afavelmente. Eu me encontrava sinceramente deslumbrado com as ocorrências que se sucediam em um caleidoscópio de rara beleza. Era a primeira vez que nos acontecia algo semelhante. Pensando, sem muito esforço, os sons que seriam emitidos partiam da mente em modulações internas que eram captadas por todos nós. Muitas vezes na Terra, perguntava-me como seriam as comunicações nas esferas superiores da vida, e agora podia vivenciar a experiência encantadora. Conforme me referi, oportunamente em outra obra, os espíritos apresentavam-se com as mesmas características terrestres, sem qualquer forma de exotismo ou de cor estranha, um pouco mais delgados e de estatura regular, correspondente a 1,80 m, mais ou menos, com a harmonia da forma e beleza em comum, irradiando simpatia envolvente. Conduziu-nos por larga e bem desenhada avenida, entre construções quadrangulares de material fluídico que permitia ver-se o interior de algumas, enquanto outras faziam recordar algumas universidades americanas, cujos edifícios espalhavam-se pelo campus a perder de vista. Caminhamos aprazivelmente por uma distância de pouco mais de 100 metros e fomos conduzidos a um grandioso prédio de 3 pisos, cuja entrada ampla e muito bem equipada de aparelhos que apresentavam algumas das suas salas. Ascendemos ao 2º andar, onde fomos recepcionados por um grupo simpático de estudiosos,
conforme identifiquei depois, da área do perispírito. O nosso acompanhante apresentou-nos ao responsável pelo centro de pesquisas, informando que éramos um dos muitos grupos encarregados de divulgar a presença dos trabalhadores de Alcione no futuro do planeta terrestre. Com especial deferência ao nosso mentor e bondade para conosco, o diretor da área explicou a necessidade da adaptação dos visitantes de outra dimensão às condições planetárias em que deveriam operar. Conduzindo-nos a outra sala, pudemos observar que um número expressivo de espíritos encontrava-se sob forte jato de energia luminosa em concentração profunda. Naquele estado, concentrados nos objetivos que os traziam à Terra, desdobravam as características de expansibilidade perispiritual, neles quase que absorvidas pelo espírito, a fim de poderem plasmar as necessidades típicas do veículo carnal de que se revestiriam quando no ministério reencarnatório. À medida que os espíritos progridem, as funções do corpo intermediário são absorvidas lentamente pelo ser imortal, em face da desnecessidade de construir corpos com os sinais do processo evolutivo, corrompidos, degenerados, limitados. Atingindo uma faixa mais elevada, o ser espiritual proporciona o renascimento por meio de automatismo, tendo como modelo a forma saudável e bela, cada vez mais sutil e nobre, até alcançar o estado de plenitude, o reino dos céus interior. Aquela operação delicada de remodelagem perispiritual facultava ao espírito o retorno psíquico ao período em que as reencarnações eram-lhe penosas e, portanto, imprimiam nos tecidos delicados da sua estrutura as necessidades evolutivas. Era grande o número de cooperadores do processo de recuperação perispiritual nos moldes terrenos. E enquanto isso ocorria, aparelhos delicados acoplados à cabeça transmitiam acontecimentos planetários do nosso orbe, a fim de que se acostumassem com as ocorrências do cotidiano, objetivando facilitar-lhes o trânsito com os demais membros da grande família humana em que se localizariam. Como acontecia, às vezes, em determinadas intervenções de trabalhos espirituais, que nos permitiam captar o pensamento dos mentores e até as ocorrências que tiveram lugar na existência dos pacientes. A sensação de harmonia nesse intercâmbio comovia-nos, elucidava-nos muito mais do que por meio das palavras. Desapareciam quaisquer dúvidas, porquanto, ao reflexionar, à medida que tomávamos conhecimento das informações, automaticamente recebíamos também o esclarecimento, sem necessidade de interrogação. Dr. Bezerra, que certamente conhecia todo aquele trabalho, tendo sido o intermediário para nos conduzir àquele centro de realizações, exteriorizava ondas de bem-estar e de alegria, igualmente falando-nos da terra do amanhã, quando as dores batessem em retirada e as criaturas, voltadas para o bem, pudessem fruir as dádivas da harmonia. Por aproximadamente 2 horas, estivemos sendo instruídos pelo nobre cientista, anunciando-se o momento do nosso retorno. O amado benfeitor agradeceu em nome de todos nós a deferência dos bondosos amigos e fomos conduzidos de volta ao pórtico de entrada da fascinante cidade da Esperança, despedindo-nos jubilosamente. Foi nesse ínterim, enquanto retornávamos ao nosso núcleo de apoio, que o venerável benfeitor
nos explicou que as construções, à semelhança do que ocorreu quando da edificação da Torre de Vigia no Amor e Caridade, haviam sido programadas e executadas por engenheiros de Alcione, que antes da chegada dos que se deveriam reencarnar, criaram os pousos onde ficariam preparando-se para depois poderem transitar na psicosfera terrestre, comunicando-se mediunicamente e participando dos labores espirituais. Verdadeiras vias de comunicação entre a bela estrela e a Terra haviam sido abertas, vencendo as colossais distâncias, a fim de que o intercâmbio se fizesse com segurança, utilizando-se recursos específicos de volição.